Cabedelo recebe nos próximos dias 22 e 23 o 5º Fórum Paraibano de Direito Tributário e Financeiro. O evento, promovido pelo IDTP, o Instituto de Direito Tributário da Paraíba, tem como tema central a reforma tributária e os respectivos impactos. Então, para falar sobre esse encontro, a gente recebe aqui no estúdio o coordenador-geral do Fórum, Eric Macedo, que é o presidente do IDTP. Olá, Eric, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao estúdio do Correio Debate. Boa tarde, uma alegria estar aqui, agradeço o convite. É uma satisfação poder falar um pouco desse nosso evento, que é tão importante para nós aqui na Paraíba. Bom, evento importante com a temática muito atual e de extrema importância para o país, que é a reforma tributária. Então, antes até da gente trazer os detalhes desse evento, eu já queria aprofundar nessa discussão, né? Então, vocês estão trazendo aí a reforma tributária. Eu queria que ela era muito, né, pedida pela sociedade, né? O Brasil tinha essa necessidade de uma reforma tributária, mas ao mesmo tempo que é importante para alguns setores, para o cidadão, mas traz impactos também para estados, municípios e empresários. É isso mesmo, ou seja, ela traz essa divergência e por isso vem gerando tantos debates? Isso, o processo de uma reforma tributária é muito complexo, né? Como você muito bem pontuou, você envolve os interesses dos estados, União, municípios e o contribuinte, que no fim das contas é quem paga essa conta, e você mexer nesse sistema, num regime democrático, é muito difícil, né? Porque as amarras próprias do sistema democrático fazem com que essa profusão de interesses dificulte a execução disso. Se você estiver numa ditadura, isso é fácil, né? Tanto é que se fala na academia que uma reforma tributária ampla, né, não tem na história uma reforma tributária ampla feita no regime democrático. A gente está fazendo muita coisa. Eu acho que o Congresso Nacional comprou essa briga, comprou esse anseio, como você muito bem colocou, e está trazendo as soluções, né? Está discutindo isso. Nós estamos, eu digo, em 3 momentos distintos. Estamos no momento pré-legislativo, por exemplo, nós discutimos agora a tributação sobre a renda, de extrema importância para os estados e para os contribuintes. Nós estamos no meio da regulamentação da tributação do consumo, nós aprovamos emenda constitucional, uma lei complementar, mas a gente precisa agora do regulamento desse imposto, nós precisamos da regulamentação no processo administrativo e judicial, e também nós começamos a interpretar os efeitos dessas normas inseridas no sistema. Então, o motivo pelo qual, inclusive, o nosso evento, o nome é Reforma Tributária em Ebulição, Interpretação e Efeitos Econômicos. Então, a gente vai tratar de todos esses elementos e que a gente precisa estudar, não dá para fazer isso de forma amadora. Isso tem que ser pensado de forma adequada, porque os impactos são muito relevantes, seja na administração pública, seja em relação aos servidores públicos, seja em relação à sociedade, no fim das contas. Bom, o senhor tocou num ponto importante, né? Porque principalmente o contribuinte, o cidadão comum, sempre reclamou da quantidade de tributos, de impostos que se paga, né? E aí é claro que a gente quer pagar menos impostos, só que isso impacta diretamente, né, na administração pública, por exemplo. Explica para a gente, né, de que forma isso pode até prejudicar, inclusive é pauta, né, dessa marcha também dos prefeitos em Brasília, que eles estão preocupados com isso. É um processo, como disse, muito difícil, né? Então, você precisa encontrar mecanismos para arrumar essa conta. As próprias contas são difíceis de serem feitas porque você calcula novos impostos, como nós temos o IBS e a CBS agora, dentro de uma expectativa de como o mercado vai absorver essa tributação e, via de consequência, como isso vai chegar nos municípios, por exemplo, como você bem colocou. Então, é um processo que envolve uma discussão técnica muito sofisticada, é um processo que envolve uma compreensão política muito grande da importância de você atender o anseio popular de uma modificação no sistema para trazer uma tributação mais justa, né, numa proporção maior para quem tem mais capacidade econômica, em detrimento daqueles menos abastados, mas é difícil você executar isso com perfeição. Por isso, provavelmente, o que já saiu e provavelmente o que vai sair ao final, não vai ser o ideal. Vai ser aquilo que nós vamos tentar conseguir a partir dessas balizas, a partir da compreensão que a gente tem que ter de tentar acertar, acima de tudo, né? Então, tudo isso é um processo complexo e tudo isso é um processo necessário na medida em que a gente possa ter um sistema mais justo. Agora, só para não deixar de complementar a resposta à sua pergunta, não vamos ter redução de carga tributária, não há esse cenário.
as pessoas vão passar, algumas vão passar a pagar mais, de forma muito objetiva, e outras passarão a pagar menos, né? Essa mexida vai acabar tendo esse impacto do ponto de vista prático para o cidadão, né? Então, mas baixar a carga não, porque nós não temos, nós estamos inclusive fazendo um processo de reformulação que não é ideal. Há um consenso de que primeiro você teria que discutir o tamanho do Estado, o tamanho da despesa e a partir daí fazer uma reforma tributária a partir dessa perspectiva. Mas como disse, a discussão política nunca chega ao que é ideal, mas aquilo que é efetivamente possível. Bom, mas nessa matemática, como o senhor disse, assim, não vai ter... impostos não estão sendo acabados, ou seja... Mas isso vai, dessa forma que está sendo proposto, os estados, eles vão ter a perda na arrecadação? Há algum tipo de compensação prevista? Não, vão acabar alguns impostos, ICMS, ISS, PIS, COFINS, esses... Eles vão ser unificados, são unificados e novos... Eles acabam e são criados novos tributos com uma amplitude maior de arrecadação e que, repito, foram feitos estudos para tentar determinar, na preocupação de que todos pelo menos mantivessem a sua arrecadação, né? Aqueles estados que eventualmente podem perder, foi criado um fundo que vai compensar essas perdas, porque os estados não podem perder essa arrecadação. Então, é tudo com muito cuidado, é tudo com muita dificuldade prática de você conseguir executar isso. Mas por isso a importância de isso estar sendo colocado a conhecimento da população, sabendo que as coisas vão ser mexidas, vão alteradas. Nós temos uma preocupação fundamental aqui no que se refere aqui nós do Nordeste, em relação aos incentivos fiscais. É um tema que, com a reforma, eles acabam, ou melhor dizendo, eles mudam o modelo em que o próprio empresário faz o aproveitamento do benefício, mas agora foi criado um Fundo de Desenvolvimento Regional, que ainda está sendo discutido no âmbito do Congresso Nacional. Então, esses temas são sensíveis da nossa região, da nossa atividade econômica. Bom, como o senhor falou, é um tema muito importante, né, que essa reforma era aguardada e é importante para o país, né, é importante também, né, que ela seja feita baseado nessas discussões. Então vamos convidar, né, para o 5º Fórum Paraibano, que acontece nos dias 22 e 23. Traz mais detalhes para a gente, faz o convite para o pessoal de casa. Isso, quinta e sexta-feira, 22 e 23, nós vamos fazer um evento que não é um evento na Paraíba, mas é um evento nacional. Nós estamos trazendo mais de 90 palestrantes do país, né, as principais autoridades do poder público, do poder judiciário, as pessoas que estão pensando a reforma. E esse evento vai ser muito completo, com muitas palestras tentando traduzir uma linguagem para o cidadão, né. Nós estamos trazendo mais de 8 executivos de grandes companhias nacionais, trazendo os efeitos da reforma no seu setor específico. Estamos falando aí de McDonald's, de Mondelez, de Petrobras, de Energisa, de Dexco. Então, grandes companhias nacionais que os executivos estão vindo e trazendo, olha, eu estou trazendo aqui qual é a minha compreensão dos efeitos práticos. Então, esse evento, eu fico convite aqui ao telespectador, a você já o fiz anteriormente, mas vou reforçar, para que se participe, né, faça suas inscrições no site do Instituto de Direito Tributário da Paraíba, institutodireitotributário.com.br, faça suas inscrições, o evento começa às 9 horas da quinta-feira e se estende até o final da sexta-feira. O nosso congresso se encerra com a participação do professor Robson Maia Lins, que é o vice-presidente do IBET, um instituto parceiro na execução disso, o professor Heleno Torres, que é o professor de Direito Tributário da USP, em São Paulo, que está discutindo a reforma do processo no Conselho Nacional de Justiça, e com o deputado Agnaldo Ribeiro, nossa referência em reforma tributária, um dos grandes responsáveis, um dos grandes maestros toda essa alteração. Entendi. Pronto, Eric Macedo, muito obrigado por sua participação, uma boa tarde para você e bom evento para vocês. Muito obrigado.